Nós, corretores de imóveis, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com várias situações que pode levar a algumas discussões. Discussões essas em relação ao imóvel, referente a manutenções, referente a algumas evidências, e também lá discussões, né, que gera quando este imóvel está locado e também que surgiu algum problema que não foi, que esse problema se tornou durante este uso. Então, aí existe uma discussão lá que às vezes o inquilino fica dizendo que não é dele, né? E o proprietário também fica dizendo que esse acontecimento não é defeito do imóvel dele. E nós aqui, né, dono de imobiliário, os corretores, nós ficamos aqui nesse bang-bang, né? Então, uma coisa que eu posso orientar, uma dessas dicas é evitar as discussões, né? Porque nós não podemos optar nem por um lado e nem por outro. Nós temos que saber lá, quando for escrever, lembra que eu sempre digo que tem que deixar isso tudo registrado via e-mail, né? Então, quando for escrever lá para o inquilino e também escrever lá para o proprietário, né? Tudo por e-mail. Então, e nós não podemos, porque às vezes eles vêm, parece que eles têm assim, não sei quantas pedras na mão, né? Porque aí nós ficamos aí como o recheio no meio, agarrando tudo isso. Então, mas em momento algum nós temos que entrar nessa discussão, nem pegar. Nós vamos ser o equilíbrio. Na verdade, nós vamos ser o equilíbrio dessa conversa. Eu digo isso porque, como eu disse lá no início, no dia a dia é que vem os acontecimentos para nós, né? E eu dou um exemplo que aconteceu isso semana passada aqui conosco, na minha empresa, né? Que eu já administro uma casa já há muito tempo, né, algum tempo já, e esse inquilino estava lá, o contrato foi feito por 30 meses e ele está lá, já foi reajustado esse valor do aluguel, né, anualmente, e agora, depois de um ano e meio, mais ou menos, que ele está lá nesse imóvel, 1 ano e 8 meses, aconteceu um vazamento embaixo da casa e o inquilino só foi perceber quando começou a dar um mau cheiro realmente, né? E agora? Foi um fato novo para mim, né? Isso foi um fato novo, sim. Então, o que aconteceu? Ele começou a dizer que estava acontecendo isso, que aconteceu isso, que ele foi olhar embaixo da casa, que a casa estava toda úmida, toda inundada, né? Aí pedimos para ele solicitar tudo lá, a explicação via e-mail. Nós entramos em contato com esse proprietário. O proprietário, neste caso, disse que era questão do inquilino usando o imóvel, que talvez fosse o problema do vazamento de um banheiro, que anteriormente, antes desse inquilino entrar no imóvel, o próprio banheiro passou por um processo de restauração dos próprios pisos, dos rejuntes, que foi uma manutenção feita toda nesse banheiro. Então nós vimos que o do banheiro foi ligado lá, as águas, toda a torneira, chuveiro, para ver se escorria alguma coisa lá dentro, lá embaixo desta casa, e nada. A gente percebeu que não foi. Então, aí nessa situação toda, né, e o proprietário ele foi muito irredutível nessa hora, né? Ele disse que insistiu, dizendo que era desse inquilino. O inquilino dizendo que não era dele, né? Então,
E nessa hora, nós corretores, né, nós profissionais da área, nós temos que ficar com sangue frio, né? Porque nós não podemos em momento algum passar para um lado de um ou para o lado do outro. Então, como eu já disse, nós temos que manter sempre um equilíbrio, né? Porque às vezes aquelas situações, aquelas palavras, elas podem vir muito agressivamente para nós e nós querer resolver, responder na mesma altura. Nós não podemos reagir assim, né? Não, quer dizer, nós não devemos reagir assim desta forma. Se você, caso acontecer isso com você, nessa hora, você não responde naquela hora, então. Ou procura, se isso aconteceu de manhã, responda de tarde, pense bem o que você vai responder. E também, ou então, se for durante o dia, se aquilo foi muito pesado, responda só no outro dia, né? Então, aí o que nós fizemos nessa parte aí de conflito entre o proprietário e o inquilino? Nós resolvemos chamar um profissional. Então, ele foi até o imóvel e quando nós chamamos, conversamos, falamos para ele toda essa história, todo o acontecimento, a gente pediu para ele dar um laudo por escrito, né? Por escrito para nós, porque nós temos que comprovar isso, né? Então, mediante papel. Ele foi lá, fez esse laudo, né? E a gente ele disse que isso o que aconteceu. Como a nossa região aqui é uma região de muita chuva, e a casa, quando a casa foi construída, embaixo da casa não houve aterro, né? Então, e o que é em redor da casa, do imóvel, houve aterro, né? Então, e em cima e nesse aterro tem britas. Com a chuva, nós tivemos aí praticamente quase 3 semanas de chuvas, né? Não tão torrencial, né? Mas houve muita chuva. Chuva contínua, né? Então, o que aconteceu? Essa chuva, a água que caía no terreno que estava na parte aterrada, e como na casa, embaixo da casa é mais baixo, o que aconteceu? Toda aquela umidade daquela chuva foi para debaixo da casa e o solo não deu mais conta de absorver a umidade, esta água-aria toda. O que aconteceu? Esta água acumulou, então dando essa umidade, esse mau cheiro, né? Então aconteceu isso e isso a gente repassou para o proprietário e a coisa amenizou, né? Amenizou e a despesa referente a essa situação vai ser do proprietário, né? Devido a esse aterro, né? Então se chama isso dentro da manutenção de estrutura. Esse problema se gerou foi da própria estrutura em si do imóvel, né? Que é terreno, casa, né? O aterro foi muito mais alto, então isso vai pertencer ao proprietário.